A farsa do pouso na Lua representa uma das teorias da conspiração mais longevas e profundamente enraizadas na cultura contemporânea. Ela continua a intrigar e a fascinar milhões de indivíduos ao redor do globo. Muitas pessoas expressam sérias dúvidas sobre a veracidade das missões Apollo, conduzidas pela NASA. Elas defendem a ideia controversa de que a humanidade jamais realizou uma caminhada no satélite natural da Terra. Argumentam, com convicção, que a totalidade dos eventos transmitidos mundialmente foi, na verdade, uma elaborada e meticulosa encenação. Essa encenação, segundo a teoria, teria sido cuidadosamente produzida em um ambiente controlado. Um gigantesco set de filmagens, com tecnologia e recursos avançadíssimos, teria sido o palco. O principal ímpeto para tal engodo era a urgência geopolítica avassaladora de superar a União Soviética. A rivalidade era intensa na acirrada e decisiva corrida espacial que marcou a Guerra Fria. Dentro do vasto e complexo universo de interpretações e subteorias dessa conspiração, uma das mais sedutoras, amplamente discutidas e difundidas, é a que vincula o lendário cineasta Stanley Kubrick a essa suposta fraude de proporções globais. Essa conexão com Kubrick adiciona uma camada de mistério e fascínio artístico à teoria. A premissa central dessa vertente conspiratória é que Kubrick, detentor de uma visão artística e técnica absolutamente inigualável, seria o arquiteto principal por trás da monumental falsificação lunar. Sua vasta e comprovada experiência em criar mundos visuais convincentes o tornava um mestre na arte da ilusão. Os entusiastas dessa teoria frequentemente evocam sua obra-prima cinematográfica, 2001, Uma Odisseia no Espaço, como a prova cabal de suas capacidades técnicas prodigiosas. Lançado em 1968, um ano antes do histórico e supostamente falso voo da Apollo 11, este filme icônico redefiniu os limites do que era, então, considerado possível. Ele mostrou uma representação do espaço sideral com um realismo sem precedentes. A questão crucial e perturbadora para os crentes é: como poderia Kubrick ter alcançado tal nível de realismo espacial? Eles perguntam se ele não teria tido acesso a um conhecimento aprofundado de física espacial. Eles questionam se ele não teria contado com recursos tecnológicos e financeiros que suplantavam em muito os de qualquer outro cineasta de sua época. Ele teria sido recrutado para liderar o projeto secreto de engano e manipulação visual. Os chamados analistas ou detetives da conspiração dedicam-se a apontar uma série exaustiva de inconsistências e anomalias nas gravações fotográficas e videográficas divulgadas oficialmente pela NASA. A icônica imagem da bandeira americana, plantada na superfície lunar, que parece estranhamente ondulando em um ambiente completamente desprovido de atmosfera, é um dos argumentos mais explorados. A pergunta retórica ressoa: como pode um tecido flutuar e apresentar dobras que sugerem movimento na ausência absoluta de qualquer corrente de ar na Lua? A explicação fornecida pela agência espacial, repetida inúmeras vezes, é que a bandeira foi meticulosamente equipada com uma haste telescópica horizontal. Essa haste foi instalada especificamente no topo do mastro. Seu objetivo principal era manter o tecido desdobrado, evitando que ele ficasse caído. Ela o tornava visível e imponente para as câmeras. As pregas resultantes do armazenamento e da própria estrutura da haste geravam a impressão visual de um movimento ondulatório. Outro ponto de questionamento constante é a alegada ausência de estrelas no panorama lunar capturado nas fotografias. Estar no espaço, sem a filtragem da atmosfera terrestre, deveria significar um céu cravejado de pontos luminosos. A resposta oficial é que a luminosidade do Sol refletida na superfície lunar era extrema. Os trajes dos astronautas também refletiam intensamente a luz solar. As câmeras fotográficas foram configuradas para uma exposição rápida e baixa abertura.
Este ajuste era essencial para evitar a superexposição dos elementos brilhantes próximos. A. Assim, a luz tênue das estrelas distantes simplesmente não foi registrada nas imagens. As sombras projetadas nas imagens lunares também são um terreno fértil para a teoria. Em diversas fotografias, as sombras aparecem convergindo ou divergindo, o que, para os teóricos, indica a presença de múltiplas fontes de luz artificiais. No ambiente lunar, o Sol é, de fato, a única fonte de luz predominante e capaz de gerar sombras tão nítidas. Consequentemente, a expectativa seria que todas as sombras fossem perfeitamente paralelas entre si. A contra-argumentação da NASA se baseia na ótica e na geografia irregular da Lua. A vastidão da paisagem lunar e as variações no terreno podem criar uma ilusão de não paralelismo. A mente humana, acostumada com a perspectiva terrestre, pode interpretar erroneamente essas projeções. A surpreendente ausência de uma cratera de impacto visível sob o módulo lunar também é frequentemente mencionada. O pouso de uma nave com potentes motores deveria, teoricamente, ter escavado o solo. A justificativa da NASA é que o módulo de excursão lunar, LEM, utilizou seus propulsores de forma controlada. A desaceleração final ocorreu a uma altitude considerável. A pressão dos jatos sobre a superfície era insuficiente para criar uma cratera significativa. Além disso, o regolito lunar, o solo da Lua, é muito mais compactado do que a areia solta esperada por alguns. Outro detalhe intrigante para os que duvidam são as enigmáticas marcas em formato de Si observadas em algumas rochas lunares. Estas marcas são interpretadas como evidências de adereços cenográficos. Seriam meras etiquetas de identificação deixadas por membros da equipe de produção do estúdio. A NASA, previsivelmente, nunca se dignou a comentar sobre tais minúcias, considerando-as meras pareidolias ou formações naturais. As retículas, que são pequenas cruzes de calibração impressas nas lentes das câmeras Hasselblad, também se tornam um ponto de discórdia. Elas deveriam, em tese, estar sobrepostos a absolutamente tudo na imagem. Contudo, em algumas poucas imagens, as retículas parecem estar obscurecidas por objetos em primeiro plano. Isso é interpretado como uma prova irrefutável de manipulação fotográfica. A explicação técnica é que, em situações de brilho extremo, a intensa reflexão da luz de objetos claros pode, de fato, fazer com que as linhas finas da retícula se tornem temporariamente invisíveis. É um fenômeno conhecido na fotografia que envolve a difração e a superexposição localizada. A conexão com Stanley Kubrick ganhou um novo fôlego em 2015, com a circulação de um pseudo-documentário viral. Este filme, com o título sugestivo Faking the Moon Landing, encenando o pouso na Lua, pretendia apresentar uma entrevista exclusiva e confidencial com o próprio Kubrick. Nele, o diretor supostamente confessava, em seus últimos dias, ter orquestrado a fraude lunar. A entrevista, encenada por um ator, era convincentemente produzida. Pouco tempo depois de sua viralização, o filme foi publicamente desmascarado como uma obra de sátira. Ela enfatizou que Stanley era um homem de princípios artísticos rigorosos. Ele era um perfeccionista obsessivo. A ideia de participar de uma farsa governamental de tal magnitude seria abominável para ele. Sua integridade artística seria ferida irreparavelmente. A despeito da robustez das evidências científicas que corroboram os pousos na Lua e das exaustivas refutações dos argumentos conspiratórios, a teoria persiste com notável resiliência. Ela continua a alimentar a imaginação de milhões, servindo como um fascinante objeto de especulação. A noção de um segredo governamental de proporções tão grandiosas exerce um poderoso fascínio sobre parcelas da população. A desconfiança generalizada em relação às autoridades e às instituições é um elemento catalisador. Este ceticismo é particularmente amplificado em uma era caracterizada pela rápida disseminação de desinformação,
Muitas pessoas buscam ativamente narrativas que desafiem o consenso oficial. A ascensão da internet, com seus inúmeros fóruns e plataformas de vídeo, tem sido um veículo sem precedentes para a propagação dessas ideias. Cada suposta evidência é escrutinada minuciosamente por comunidades online de entusiastas da conspiração. A intricada rede de provas apresentadas pelos teóricos confere à farsa lunar uma aura de complexidade. Essa complexidade, paradoxalmente, torna-a difícil de ser desconstruída de forma satisfatória para os céticos mais convictos. Os argumentos frequentemente se apoiam em uma interpretação bastante seletiva das leis da física e dos princípios da fotografia. Muitas vezes, essa interpretação ignora deliberadamente o vasto corpus do conhecimento científico estabelecido. Ela eleva a história a um patamar de intriga cinematográfica, combinando espionagem de alto nível com a genialidade artística. A verdade factual e científica, por vezes percebida como menos emocionante, enfrenta dificuldades para competir com essa narrativa carregada de drama e mistério. A NASA, por sua vez, nunca cessou de apresentar um fluxo contínuo de dados e informações. As missões espaciais subsequentes, notavelmente o Lunar Reconnaissance Orbiter (LREO), têm fornecido imagens de altíssima resolução. Essas imagens detalham os locais exatos de pouso das missões Apollo. Nelas, é possível discernir claramente os módulos de pouso remanescentes. As trilhas dos veículos exploradores lunares, rovers, são visíveis. Os equipamentos científicos abandonados pelos astronautas permanecem como monumentos silenciosos. Todas essas são marcas indeléveis da presença humana. Outras potências espaciais, como a China e a Índia, ao realizarem suas próprias explorações lunares, também obtiveram fotografias dos locais da Apollo. Suas sondas espaciais independentes, equipadas com tecnologia moderna, corroboraram de forma inequívoca as descobertas e as narrativas da NASA. No entanto, os teóricos da conspiração, com uma notável capacidade de adaptação, encontram invariavelmente maneiras de desacreditar essas novas e contundentes evidências. Eles rapidamente postulam que essas nações também foram cooptadas para a conspiração global. Ou, alternativamente, que todas as novas fotografias foram igualmente forjadas através de manipulação digital avançada. A crença na farsa do pouso na Lua, para muitos de seus defensores, transcende a esfera dos fatos científicos. Ela se manifesta mais como um ato de fé, um sistema de crenças arraigado. É um fenômeno complexo, com raízes profundas na psicologia humana e na sociologia. Ele prospera em um ambiente de ceticismo arraigado e desconfiança intrínseca em relação às grandes narrativas oficiais. É uma história que, independentemente de sua veracidade ou falsidade, está destinada a perdurar no imaginário coletivo. Ela será continuamente recontada, seja em publicações especializadas, em documentários sensacionalistas ou em discussões informais. Permanece um elemento vibrante do folclore da era espacial. E Stanley Kubrick, o mestre supremo da ilusão cinematográfica, permanece, para muitos, um protagonista central dessa enigmática tapeçaria de intrigas. Sua aclamada obra-prima, 2001, Uma Odisseia no Espaço, é ironicamente utilizada como a principal prova contra ele. O legado de Kubrick, já complexo por si só, torna-se ainda mais matizado por essa persistente associação. Este fenômeno é, em última análise, um poderoso testemunho do impacto do cinema. Ele também revela a inesgotável capacidade da imaginação humana para tecer narrativas. Especialmente quando estas narrativas são temperadas com uma boa dose de suspeita e mistério.